A gente sabe que numa guerra como essa é difícil encontrar a verdade, né, Josias? Mas em que ponto É, estamos desta guerra neste momento? estamos num ponto, Fabiola, em que os atores principais executam a coreografia da empulhação, coreografia da enganação. Então, cada um constrói a sua versão para o público interno e, se formos analisar com muita frieza o que está se passando, o cessar-fogo interessa a todo mundo nesse momento, mas todos simulam uma disposição para a guerra que não orna com os fatos, né? Aos Estados Unidos interessa o cessar-fogo porque o Trump teria a oportunidade de fazer a pose que lhe interessa, que é a pose de pacifista, de vitorioso, o homem que obteve a interrupção de uma guerra que dura aí 12 dias, desde que o Israel decidiu se confrontar mais diretamente com o Irã e não apenas com as forças apoiadas, as milícias apoiadas pelo Irã no Oriente Médio. Então, o Trump enxergou no êxito de Israel uma possibilidade de tomar uma carona. Bombardeou lá as instalações nucleares do Irã e agora força, por assim dizer, um cessar-fogo. E aí ele interessa forçar a interrupção do conflito, porque aí ele apresentaria a sua intervenção belicosa como algo útil para a obtenção de uma trégua. Então, isso precisa ocorrer o mais rápido possível, porque as pesquisas mostram, nos Estados Unidos, saiu inclusive uma da Reuters, Ipsos, mostrando que a maioria dos americanos olham para esse conflito com o desejo de que ele não se prolongue, porque os Estados Unidos têm um histórico que não é agradável em matéria de conflitos, de guerras compradas longe do seu território. A Israel interessa interromper o conflito porque o Netanyahu ele já está muito perto, ou já até obteve os objetivos que ele desejava. Ele debilitou as plataformas de lançamento de mísseis do Irã, atacou os alvos que desejava e conseguiu se defender de forma muito competente. Depois daquele fiasco que permitiu, as forças de segurança de Israel permitiram que o Hamas invadisse o seu território, matasse lá, produzisse aquela matança do atentado terrorista, levasse reféns para dentro da faixa de Gaza. Agora, Israel se defendeu, conseguiu abater a maioria dos mísseis disparados pelo Irã e, com o seu sistema de sirene, os seus bunkers, protegeu a população. São as vítimas contadas no Irã estão em uma quantidade muito maior do que aquelas que foram produzidas pelo Irã em Tel Aviv. Então, o Netanyahu conseguiu atingir os alvos que desejava sem impor um prejuízo muito grande ao seu território, à sua população. E ele precisa interromper agora porque está custando caro. Então, a estimativa ali do governo de Israel é de que ele gasta ali alguma coisa, já gastou alguma coisa em torno de 1,3 bilhão de dólares com esse esforço dos últimos dias para bombardear o Irã. E ao Irã interessa o cessar-fogo porque o Irã está de joelhos. Revelou-se um tigre de papel, um leão desdentado. Então, aquilo que se imaginava que o Irã teria capacidade de se defender e de contra-atacar à altura as investidas de Israel, isso se revelou uma fantasia. O Irã, de fato, está de joelhos. E, para complicar a sua situação, o Donald Trump decidiu entrar na guerra do Netanyahu, pegou uma carona, bombardeou as instalações nucleares do Irã. Não se sabe até aqui, se não pela voz do Trump, que não é confiável, qual foi o tamanho do estrago. O Trump diz que simplesmente aniquilou a estrutura, a infraestrutura nuclear do Irã. Mas as próprias autoridades do Pentágono, o próprio vice-presidente, o J.D. Vance, o vice-presidente do Trump, reconheceu numa entrevista que eles não sabem o que foi feito do urânio que o Irã deve ter transportado das unidades que estavam
das usinas que estavam sob ameaça de ataque para outros esconderijos. Então, há uma percepção generalizada de que o Irã conseguiu salvar alguma coisa como 400 quilos de urânio enriquecido a 60%. Se esse enriquecimento sobe para 80%, eles podem fazer a bomba atômica. Então, ao Irã interessa agora o cessar-fogo para se recuperar desse estrago que sofreu nesse ataque dos últimos dias e promover a sua estratégia, tentar sobreviver para que o Ayatollah, o regime, consiga sobreviver a essa tentativa do Irã. Inclusive, o desejo do Netanyahu é de derrubar o regime dos Ayatollahs. Ele quer trocar o comando, o poder no Irã. Então, ao Irã interessa, nesse momento, uma trégua que lhe permita respirar e se reposicionar em cena, sem deixar de insinuar que continua dispondo da ameaça nuclear, continua dispondo de material suficiente para fazer a bomba. E agora, os Estados Unidos, o Netanyahu, Israel, com essa investida, praticamente transformaram em o que era um sonho do Irã, fazer a bomba, se tornou agora uma obsessão, porque eles viram que os Estados Unidos negociavam com eles e não se revelaram confiáveis, o Trump não é confiável, e resta a eles a ameaça da confecção da bomba. E, aparentemente, eles conservaram algum plutônio em seu poder. Então, como disse Fabiola, interessa a todo mundo, nesse momento, um cessar-fogo. Alguns porque já atingiram o objetivo, o Trump porque deseja pousar de vitorioso e o Irã porque precisa tomar ar, precisa respirar.